tratando das questões do capítulo 5, né? Os bem-aventurados os aflitos. Vamos nos acomodando nas nossas cadeiras, nas nossas poltronas, para que possamos, bem tranquilos, serenar os nossos corações e ir nos sintonizando esta grande equipe maravilhosa que nos assessora sempre que estamos reunidos em nome do Cristo. Portanto, já são 19 horas, vamos realizar a nossa prece para darmos início às atividades da noite. Ó Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Jesus. Que possamos contar com a colaboração, o apoio e o amparo destes espíritos queridos, abnegados, trabalhadores do bem. Que possamos, na noite de hoje, estarmos vivos à mensagem da noite. Assim, agradecidos pela oportunidade deste trabalho, rogamos de Ti, ó Pai, as Tuas bênçãos e a permissão para iniciarmos o Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus viemos aí, né? Entramos na segunda semana de estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde a dor e o sofrimento permeiam a humanidade, devido às características as quais ainda se encontram no planeta das provas e das expiações, onde a qualidade moral ainda está aquém de elevarmos o patamar do planeta. Estamos numa busca intensa, estamos reunindo nossos lares, nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e grande parte deles eu posso lhes afirmar que são de muitas interrogações, né, de muitas dúvidas. O que será que neste momento Deus está querendo de nós, não é verdade? É impossível que não saiamos deste momento pensando que Deus prepara algo de melhor para nós, que possamos aproveitar estes momentos de clausura, vamos por assim, para nos compreendermos, para jogarmos o olhar para dentro de nós, para nos conhecermos um pouco, as nossas, né? E assim, consequentemente, as dores que nos acercam, as dores que nos rodeiam, neste momento tão difícil que a pandemia se instala no planeta Terra. Não é privilégio de nenhum país. Todos eles foram atingidos por esta doença. Bem falado ontem pelo nosso irmão Donizete, o momento é de dor e da característica que o planeta ainda adquire, né? Nós viemos estudando aí já por várias vezes esse capítulo, todas as vezes temos algo de novo e renovamos o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. Pois bem, eu estruturei o estudo do capítulo da noite de hoje, pensando, né, em trazer a continuidade de quanto Deus é justo e bom, misericordioso, que tudo que Ele nos proporciona tem uma lógica dentro do planejamento reencarnatório de cada um de nós, né? E nisso tudo tem uma bondade imensa, uma bondade gigantesca conosco, porque Ele pretende e
espera atingir a perfeição relativa na busca dessa perfeição através das múltiplas encarnações. Né? Que podemos e devemos nos resignar diante dos sofrimentos, porque eles são instrumentos que Deus utiliza para usar em nós os recursos da nossa inteligência, consciência, para que possamos aplicar durante a nossa jornada evolutiva, né, aqui na Terra, os conhecimentos ao longo das encarnações e, especificamente, neste momento, os recursos que a doutrina dos espíritos, que tanto imploramos, nos oferece, né? Este capítulo também nos lembra o fato de que estamos vivendo num mundo de provas e expiações, como eu já disse, e, portanto, que não esperemos uma felicidade plena neste momento aqui, né? Tudo vai ser conquistado, né? Podemos, sim, gozar de uma felicidade relativa, mas isso são conquistas que vamos atingir para uma vida futura, ok? Então, podemos pensar assim, que neste capítulo se expressa vários princípios da doutrina dos espíritos. Então, veja bem, a existência de Deus que nos proporcionou as aflições, mas nos deu recursos para que possamos sair delas, né? A imortalidade da alma, através dos textos já estudados, podemos observar, né, que a multiplicidade das existências se faz presente neste capítulo. Assim mesmo como a imortalidade da alma, né? A pluralidade dos mundos, né, que ora habitamos aqui, ora habitamos outro mundo que desconhecemos por conta do esquecimento do passado, né? E a comunicabilidade dos espíritos destas instruções que estamos estudando essa noite, né? Vamos estudar os tormentos voluntários, que está no pedaço lá do Evangelho, que faz parte das instruções dos espíritos. E esta instrução vem por Fenelon, assim como a de ontem que Donizete trouxe para nós, né, com ótimas reflexões. Fenelon, conhecido entre nós os espíritas, né, pela sua contribuição na codificação do espiritismo. E ele teve o seu início, né, no catolicismo, e também um escritor, né. As principais características desse espírito eram a simplicidade, a mansuetude, digno, generoso, culto e dotado de brilhante inteligência. Então, são características que nós, através da nossa história, podemos adquirir. Temos capacidade, né? Temos recursos também para que possamos usufruir as características de Fenelon, com toda certeza daquelas características estudadas já no Homem de Bem, não é? Ele participou de muitas outras obras, né, através de mensagens mediúnicas em livros de Allan Kardec, mas especialmente para nós, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno, certo? Então é bastante importante conhecermos também estes espíritos, a sua característica, para que possamos nos aproximar, através do nosso pensamento, né, e o conhecimento que nos é ofertado, para que possamos absorver essas ideias e, assim, nos aproximarmos, como eu disse, das características do verdadeiro. Então, meus amigos, nós vamos fazer a leitura desta mensagem, que está no capítulo 5, o item número 23, os tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade não existe, tanto apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis,
sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma. Se passa celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabe evitar. Haverá maiores tornados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhe causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Em provocar nos insensatos como eles a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras, bem-aventurados solados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Outros, quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer o que é. Se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas, e a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Reflexões para que a gente pudesse estar comentando, né, em cada parágrafo. Então, nesta passagem, nós estudamos que Fenelon refere-se aos tormentos, ou seja, todos os nossos sofrimentos, sejam as nossas privações, alguma pena que a gente passou, dor física ou algumas aflições, né? A gente fica aflito porque não deu certo tal coisa, porque está faltando isso, está faltando aquilo, não consegui pagar, enfim, são aflições das diversas origens, né? Torturas, inquietações do corpo, da alma, né? Temos, meus queridos, todos nós sofremos, com uma consequência só, por conta da nossa incúria, da nossa falta de cuidado com as nossas relações, com os nossos, com as nossas construções, com tudo aquilo que me permite, através dos relacionamentos, os meus sentimentos. Não é verdade? Então, nesse primeiro parágrafo, por que a Terra vive nessa mescla, né? Na Terra não existe felicidade sem mescla, porque somos espíritos ainda com muitas dificuldades, principalmente no quesito de amar. E aí, associado à compreensão e o não cumprimento das leis divinas, né? Nos colocamos dentro de uma guerra íntima e conseguimos externar esta guerra a todos aqueles que convivemos. Então, espalhamos, né, conseguimos espalhar um sentimento, para dentro das nossas relações, né, com quem tanto precisamos estar para poder vencer as nossas dificuldades, né? Lembrar que estamos entre irmãos, né? Então, as críticas, os julgamentos, a gente tem que ter muito neste momento, né, de uma certa instabilidade, como eu disse no início, não é só privilégio do Brasil, mas uma instabilidade mundial. Então,
Então, os cuidados que nós temos que ter com os nossos comentários, né? Com as nossas vibrações, com os nossos sentimentos em relação à humanidade como um todo, né? O homem gozar de uma felicidade relativa que vem de onde, gente? Vem da paz do coração, da nossa consciência do dever cumprido, de tudo aquilo que eu penso que poderia ter feito e fiz. Portanto, né, nessa das diferentes ideias, o não julgamento, né, a aceitação de diferentes posições para que nós, né, no conjunto da obra, vamos dizer assim, a gente consiga convergir para o mesmo ponto, para o mesmo caminho, que nada mais é do que a nossa percepção relativa, as leis divinas que estão impressas em nossa consciência. Então, cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso espírito, né? Sabendo que as nossas necessidades físicas são, e quando bem cuidadas, para que o espírito possa se manifestar em sua plenitude com mais qualidade, né? E quando como eu disse, em relação aos nossos relacionamentos, né? Fazer sempre ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Esse é um preceito que o Cristo usou e deixou esse legado para que a gente possa, nas nossas relações, ganharmos em qualidade, em ganharmos confiança, ganharmos alegria, solicitude, ganharmos fraternidade, enfim, tudo aquilo que é positivo aos nossos espíritos enquanto caminhando para a evolução, né? E na busca desses prazeres materiais, temos que tomar um cuidado enorme, porque eles vão satisfazer a matéria, satisfazer o orgulho, a vaidade. Então, são vícios muito difíceis e perigosos para a nossa caminhada, né? Então, nós temos que ter em mente que precisamos ser felizes, sim, mas ser felizes com aquilo que é o necessário. Deixarmos o supérfluo de lado, né, nesta hora. Trazer aflições vai nos trazer tormentos, né? Eu desejo muito um bem material. Eu corro atrás, eu me esforço, eu arrumo mais um emprego, eu dou um jeito de fazer um bico aqui, outro ali, para determinar a compra desse material. Só que eu não posso me esquecer que as facilidades enormes, né? A fatura vai chegar. E aí? Eu tenho que continuar nesse esforço, né? Através de um desgaste do meu corpo físico e às vezes até de maneira intelectual, para que eu possa vencer esse tormento que mesmo causei, que a gente vai ver, né? Então, em relação ao segundo parágrafo, que ele trata do ciúme e da inveja, né, que são dois vícios muito difíceis de serem vencidos e trazem para nós muito desgastes. Eu coletei aqui um comentário de Divaldo Franco em relação ao ciúme. Diz assim, ó: o ciúme é um sentimento perturbador que aflige a maioria das criaturas e alcança algumas outras espécies animais. Quem tem animal em casa, quem tem estimação, sabe bem disso. Muito com o dono, com a dona, com o filho, com a filha, e ai daquele que chegar perto.
né? A reação é instintiva, ele quer proteger. Por quê? É um ciúme de ordem animal aí, né? De posse, de possessão em relação ao dono. E a gente sabe, é muito benéfico ao nosso espírito, não é verdade? Trata-se de uma emoção que se deriva do medo de perder a pessoa amada ou os objetos e relacionamentos conseguidos ao longo da existência. Então, esse apego, essa posse desregrada, né, pelos bens materiais. Isso provoca, né? Pensem bem no momento em que desencarnarmos. Tudo isso fica por aqui. E eu vou carregar esse apego comigo? Eu vou levar este sofrimento, este tormento que eu procurei? Voluntário é o tormento que eu vou atrás. Voluntário é da minha vontade. Não é verdade? Então, depois que eu desencarnar, ainda vou isso junto de mim? Não acho justo, né, gente? Nós já aprendemos bastante, né? E, mais uma vez, não é ruim falar. Precisamos espiritualizar a existência e não dar mais força à materialização dos nossos desejos, das nossas vontades. E sobre assim, ó, sentimento de ódio, desgosto ou pensar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outrem. Meu, nós estamos, né, em relação com os nossos irmãos. E eu não aceito ver a felicidade do outro, o progresso do outro. Eu fico invejoso até que eu consiga. A que custo? A que preço? Então, isso vai gerar em mim novamente mais um tormento, mais uma aflição, mais uma dor, mais uma angústia. Tá certo? Então, eu gostaria de trazer esses dois comentários aí, né? Para que a gente pudesse tomar alguns conceitos que a gente já sobre a inveja, né? Naqueles seminários que anteriormente realizávamos no Lar Von Meck, né? Então, voltando aos comentários do segundo parágrafo, né, em relação ao ciúme, né, são sofrimentos que não estão enquadrados na afirmação de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem é que são? Aqueles que não foram, né, que sofrem as consequências dos seus tormentos de maneira resignada, né, de maneira que compreende a sua necessidade de estar sofrendo, né? Então, este que foi, viu em si o ciúme e a inveja, este não será consolado, né? Porque estes são tormentos voluntários criados por quem os sente, quem os criou, né? Se eu criei determinado ciúme, tenho inveja de tal coisa, eu tenho plena consciência de que por esta aflição que eu mesmo causei. Estão entendendo? Compreende como é que é? Então, se o bem-aventurado, aquele que vai sofrer as suas consequências, né, dos possíveis desvios e equívocos, sem reclamar, sem murmurar, né, entendendo a necessidade como um instrumento de evolução, como uma oportunidade de se elevar moralmente, refazer toda uma estrutura energética já marcada no seu perispírito através de um novo pensar, de um novo olhar, de um, certo? Vamos caminhando aí para o terceiro parágrafo, onde Fenelon nos mostra quantos tormentos evita uma pessoa que vive feliz com o que possui, que vê sem inveja e não sente ciúme do seu próximo, né? Com aquilo que não lhe pertence. Que bom que ele está num emprego e consegue
pagar as suas dívidas, alimentar a sua família, comprar a sua veste, ter um carro. Que bom que ele conseguiu. Esforço desse espírito. A gente não sabe qual é a luta do outro, qual é o seu planejamento. Por que ele sofre desse jeito e eu não, e ele não. Certo? Então, aquele que se contenta com o necessário não vai em busca do supérfluo, portanto, não gera nenhum sofrimento para si, não causa nenhum tormento, ele não vai em busca de um tormento que pode causar o seu desequilíbrio emocional, do financeiro e uma desestrutura familiar. Quantos problemas vêm acarretados por um desejo que, penso eu, não seria necessário estar passando por ele agora, né? Então, aquele que está sempre rico faz com o necessário. Ser rico na sua compreensão, não vai maldizer, não vai invejar, não vai sentir ciúmes de nada, né? E aí a gente pode perguntar assim, se esses tormentos todos são tormento, né? Onde está o meu livre-arbítrio em escolher ou não o sofrer? Então veja bem, o livre-arbítrio entra no momento em que eu aciono a minha consciência e que eu entendo a minha prova, mas que a minha prova não pode ser igual à do outro. Né? Posso invejar posso sentir o ciúme do outro. Eu tenho que compreender que aquilo que me cabe, né, aquilo que me pertence enquanto encarnado neste momento. Certo? Então, por isso a gente vê muitos assim, missionários sofrendo. E aí a gente não compreende. Mas quando a gente amplia a visão espiritual, a gente passa a entender e dar valor à missão daquele que se propôs a desenvolver determinada tarefa, né? Então, são exemplos que a gente deve seguir, né? Ter como para as nossas atitudes, né? Então, quando a gente está envolvido na matéria, nos preocupamos demais com tudo que nos rodeia, justamente por conta da característica que é do planeta, né? Mas poder sim e termos uma felicidade, entre aspas, relativa ainda nesta encarnação, né? Que é a nossa busca para nos tornarmos espíritos livres, libertos, né? Onde a nossa veste nupcial estará límpida para as nossas futuras viagens, né? Porque todo aquele tormento que a gente for buscar, for atrás, isso de uma certa maneira vai macular o nosso perispírito e com toda certeza ficará manchada. Felicidade relativa, que é o contrário deste tormento, né? Se eu estou feliz, eu não estou atormentado, né? Nós podemos vivê-la, né? Ainda nesta encarnação. E a felicidade sem mescla não dá ainda por enquanto, né? Porque a angústia, o sofrimento faz parte das, né? E dos momentos felizes de cada espírito. Lembrando da oportunidade e do planejamento reencarnatório de cada um. De que maneiras nós podemos gozar dessa relativa felicidade, né? Se não a procurarmos nas coisas perecíveis, nos gozos terrenos.
a ilusão da matéria. Se procurarmos esta felicidade no gozo da alma, que as nossas virtudes, os nossos valores em conquista aqui na Terra, é que nós vamos ascender, né? E assim levar conosco, no espírito que somos, e se buscarmos a paz no nosso coração, assim como eu disse logo no início, cuidando da nossa consciência e principalmente da sensação e da realização do dever cumprido, né? Este capítulo lembra também para nós que esses tormentos e como o ciúme está em nossas mãos evitar, né? Porque, relembrando o que disse Fenelon, para o invejoso e para o ciumento não há descanso, né? Desejam o que não possuem e sofrem com o êxito ali. Eu não consigo no outro. Felicidade tem que ser só minha. Isso é egoísmo, verdade? Nos poupa aquele que busca os prazeres da alma, né? Os tormentos se minimizam, eles ficam menores, eles passam a ter inferior, um valor relativo, porque aquele que não busca esse tormento, desculpe, contenta-se com o que possui, não vê com inveja os bens que o outro possui, que construiu, né? E não se coloca no lugar que não é, o que não é na verdade, né? Mas esse capítulo também nos orienta que podemos e devemos abrandar as nossas provas. Sim, elas podem ser menores quando ampliamos a nossa visão para o espírito verdadeiro que somos, né? Certa também que existe um mérito em sofrer sem reclamar, perseverar na luta e não se desesperar se não for bem sucedido. Teremos com toda certeza outras oportunidades em nossas vidas. Devemos nos contentar com as provas sem muita fé, né? Que esse é um capítulo que pede de nós, em determinados momentos, a aplicabilidade da fé. O quanto confiamos em Deus, na providência divina que cuida de todos nós, né? E que não adianta, né, enfraquecer o corpo com privações inúteis. Tempo do se martirizar, né? Não é mais necessário. Precisamos, sim, compreender tudo aquilo que nos envolve, o que estes ensinamentos querem de mim neste momento, para que eu possa, com toda certeza, aplicar diferente ainda nessa vida, conquistas da alma que tanto buscamos. Então, meus queridos, uma mensagem final aqui para poder abrir para vocês. Tormentos voluntários, não. Já bastam os tormentos naturais da nossa vida aqui na Terra, alguns deles, nossa responsabilidade ou no passado. Os tormentos voluntários, sim, quando se trata de trabalho no bem, em favor do próximo. Precisamos nos inocular com o sentimento de paz, de amor e satisfação por estar servindo ao Cristo, prevenindo-nos das dúvidas. Quando não nos dilacera, quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. Por que eu quis trazer essa mensagem finalzinha aqui falando de dor? Porque todo tormento vai causar um tipo de dor a cada um de nós. Uns mais, outros menos, de diferentes formas, de diferentes maneiras, a dor
em cada um de nós, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, que eu tenha esclarecido a respeito da mensagem de Fenelon, né? E eu abro a palavra aí agora para aqueles que gostariam de se posicionar, trazendo sua contribuição para o Evangelho da noite. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Ok, não temos a participar. Vou dar uma lida no chat aqui. Boa noite, amigos. Muito obrigado pelas boas vibrações, amigos queridos. Boa noite a todos. Querida Gisele, o ser indubitavelmente si mesmo, quando para a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é estar no bem que os espíritos definiram para Kardec, no Espíritos, questão 630, parte A, capítulo 1, que é tudo que é conforme a lei de Deus, sendo que o mal é tudo que lhe é contrário. Concluindo assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Cinge, tudo que está em contrário, né, com as leis divinas, porque elas foram criadas para o nosso bem. E o mal, quem criou foi o homem. Né? Então, tudo aquilo que vier em sentido contrário à lei e à aplicação da lei é fazer o mal. Né? Então, fazer o mal é infringi-la. Né? Não atender as orientações, as ordens, as instruções daquilo que Deus criou e que aprendemos que é imutável e que é, com toda certeza, para o nosso bem. Né? E a Gisele continua ainda, ou seja, segundo o texto acima, nossas escolhas distanciadas da lei é que nos trazem tormentos. Exatamente. Tudo aquilo que é contrário a uma regra, a uma ordem, vamos imaginar assim o trânsito, por exemplo. Tem uma faixa, tem uma seta indicando que para lá não posso ir, é contramão. E se eu entrar, com certeza virá outro de outro lado, uma possível batida e quantos tormentos por conta dessa infração, né? De infringir esta lei. É preciso muito esforço para nos alinhar à lei. Precisamos acreditar nesta verdade. Com toda certeza, minha querida. O esforço deve ser gigantesco. Porém, não devemos desanimar, não devemos baixar a guarda em momento nenhum. Né? Precisamos acreditar nesta verdade? Claro, a verdade de Deus é a única. E depois Jesus encarnado junto de nós disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela nos libertará, sim, de grandes tormentos que nós mesmos somos os causadores, assim como eu li na mensagem para vocês. Seja de outras vidas ou da vida atual, como já estudamos na sequência do capítulo, né? As causas anteriores das aflições e as causas atuais. É verdade? Então, que possamos estar alinhados às leis de Deus, porque elas estão na nossa consciência. Todos nós temos as leis gravadas em nós. Se não as cumprimos, estamos sendo negligentes, né? Estamos falhando com as orientações divinas que tanto quer o nosso bem. Tá certo? William, os bens materiais são utensílios que Deus nos empresta para amenizar ou nos facilitar a nossa jornada reencarnatória. Obter bens materiais não é a nossa necessidade primária, e sim a nossa evolução moral e espiritual. Isso mesmo, William. Podemos ver no nosso irmão a inspiração para nos motivar a nossa evolução, jamais querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro. Exatamente, nós somos seres individuais e cada um tem a sua história
na sua anterioridade, né? E cada um tem o seu planejamento reencarnatório de maneira individual. Nós fomos criados, mas seres individuais, colocados dentro de um padrão de sociedade, e muito bem dito por você aqui, ó, né? Os bens materiais como uma necessidade primária, né? Ela não é a necessidade primária. A nossa necessidade primária é a nossa evolução espiritual, né? E que o outro sirva de estímulo para o meu crescimento. Que eu aprenda, que eu possa, através da observação, perceber o que ainda eu não consigo, que o outro já tem, que ele caminhou. Foi um pouco mais adiante que eu. Tem um pouquinho mais de conquista. Tá certo? Muito bem, meus amigos. Mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição? Pode abrir o microfone se quiser, fique à vontade. Ou através do nosso chat. Tudo bem, então? Então, neste momento, nós vamos partir para a finalização das nossas atividades da noite, colocando as suas águas a serem fluidificadas. Neste momento, nos ligando às equipes benfeitoras e abnegadas do Cristo em favor do trabalho do passe coletivo, que possa, através desses fluidos benéficos, invadir a todos os lares aqui reunidos nesta noite e aqueles por todo o planeta espalhados, trazendo nestes fluidos a saúde, a paz, a compreensão, a fraternidade e todos aqueles necessitados, em especial os fluidos salutares aos doentes acometidos pela Covid-19, sejam nos lares ou nos hospitais, e em especial aqueles que voltaram para o planeta, para o mundo espiritual. Neste momento, que esses bons espíritos possam fluidificar todas as águas, colocando sobre elas os fluidos salutares, refazedores do corpo físico e também do corpo espiritual. E assim, neste momento, confiantes no Divino Amigo Jesus, abramos os nossos corações em vibrações de paz, amor e reconforto, em favor de todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, por todas as enfermidades do planeta, em especial a Covid-19. Vibremos pelos trabalhadores do Cristo que incansavelmente descem à terra, prestando seus serviços. Vibremos pelo Evangelho de Jesus, que ele possa estar em todos os lares, em todos os corações. Vibremos por todos os governantes que possam ter a lucidez, compreensão do momento em que se vive a Terra e possam tomar as melhores decisões. Vibremos por todos os acamados nos leitos dos hospitais, pelas penitenciárias, pelos asilos e orfanatos, por aqueles que se encontram em situação de rua. Vibremos pelos desesperados e fortemente pelos suicidas. Vibremos por algum desafeto em nossas vidas, mas vibremos também fortemente pelos nossos amigos. Vibremos pelos nossos familiares, por todos os lares que esta luz azulada possa invadir todos os lares, todos os cômodos,
energizando todas as paredes, que possam ser imantadas pelo amor de Jesus nesta hora. E vibremos intensamente por nós mesmos. Ó Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, nós vos damos graças por estes momentos aqui vividos na noite de hoje, onde as lições trazidas no Evangelho do seu Filho querido possa iluminar os nossos pensamentos, renovar os nossos sentimentos e que possamos trilhar uma encarnação de felicidade, ausente dos tormentos que tanto nos afligem a alma. Assim, agradecidos por esta oportunidade, rogamos as tuas bênçãos e a permissão para encerrarmos mais um Evangelho do Lar Valmeca. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Muito obrigado por estarem na reunião conosco. Que Jesus nos abençoe mais uma vez e que possamos nos encontrar muito em breve. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.